mágica. É uma vila, né? Mágica mesmo, né? Que quando a neblina vem, desaparece ela totalmente. Aí de repente ela surge outra vez de dentro da neblina. É isso que ela vem a surgir novamente com as suas hortênsias, seus jardins, sua mata como do jeito que era, sabe? Aqui é a história, aqui começou São Paulo. Para começar a história de Paranapiacaba, é interessante que nós remontemos um pouco a história do café. Durante o século passado, a economia brasileira se baseava no café. A economia que trouxe um grande salto qualitativo para o Brasil, a gente pode dizer Brasil antes do café, Brasil depois do café. Um grande produto de exportação, encontrou um grande desafio na questão do seu escoamento, que foi vencer os 860 metros de desnível que separava da Baixada Santista. Para resolver esse problema, junto à Serra do Mar, foi iniciada a construção de um sistema ferroviário que demandou grandes capitais estrangeiros, bancados pela Inglaterra. Quem começou foi o Evangelista de Souza, né? O Barão de Mauá. Por sinal, né? Começou ela, veio vindo, trazendo. Podemos dividir a construção da ferrovia em duas fases distintas. A primeira fase é aquela que vai do início, né, da construção, ou seja, remontando à época de 1860, que vai até mais ou menos o início do século 1900. Isso garantindo então um sistema, um fluxo, onde você tinha então, né, um trem descendo com café, um outro subindo com lastro e assim sucessivamente vencendo então 4 patamares. Na verdade isso aqui tudo é um grande gargalo, né, uma produção limitada, isso funcionava 24 horas por dia inclusive. Eram 3, 4 turnos de pessoas que trabalhavam simultaneamente, tentando então com isso arrancar toda a produção do café, né, para o Porto Escoadouro e daí ganhar o mar deslocado para toda a Europa, principalmente Inglaterra. Nessa primeira fase, Alto da Serra era, na verdade, um grande acampamento, né, constituído, na maioria das vezes, por barracões, mas, efetivamente, o grande avanço, a grande arrancada foi com a construção de um novo sistema a partir de 1900. Essa fase vai de 1900 até 1946, ano de encampação, né, da ferrovia por parte do governo federal. Meus pais comentavam da construção da serra, que foi super difícil, porque aqui passava meses e às vezes anos que chovia constantemente, uma cerração intensa. Porque meus pais, quando vieram na imigração, minha mãe ficou morando em São Paulo. E meu pai trabalhava na Estação da Luz, estavam fazendo a Estação da Luz. E ele trabalhava lá. Depois ele foi transferido para a Serra, meu pai. Trabalhar na Serra de fazer os túneis, quando iam fazer os túneis, meu pai foi trabalhar lá. Os imigrantes que em larga escala eram portugueses, espanhóis e italianos, né, que na verdade foram esses os elementos que construíram a ferrovia, né, e que após a construção da ferrovia, naturalmente, foram aqueles que acabaram ficando na cidade, ficando na vila e trabalhando então na manutenção de todo o sistema ferroviário. Mas nem por nada os funcionários que trabalhavam na estrada aqui em Paranapiacaba, naquela época Alto da Serra, queriam mudar daqui para outra região.
Ali é um precipício, você vê, você já admira o que era a engenharia mecânica do mundo, essa aí, dos ingleses. Coisa incrível. É um relógio, não pode falhar. Então construíram uma ferrovia que é a funicular, que é cabo de aço. Entende? Então, são 5 patamares que foi feito, são 5 máquinas fixas. Foi obrigado a fazer 16 viadutos, 13 túneis, para chegar nesse trecho aí de 12,5 km, que seria de Piaçaguera a Paranapiacaba. Então foi feito com um cabo de aço circular. Ele era circular, foi feito 20 locobreque, e esses locobreque é que um subia e outro descia. Uma máquina fixa no chão, tem um volante que bem maior do que isso aqui, puxa 120 toneladas. As máquinas vinham aqui, que é do locobreque, na serra, né? É funicular. Serviço, a maior engenharia mecânica no mundo, essa nunca acaba, viu? Mesmo que vier a tecnologia que vier, mas essa serra era para todo mundo ter visto o que era. O locobreque sobe, o locobreque desce. O locobreque vai, o locobreque vem. Tem vez que ele desce e não sobe, mas quando não atrasa ele vai e vem. Dirigido por um maquinista e um... Então, nessa fase posterior, né, a fase de 1900 em diante, é que começa a instalar, então, na verdade, um núcleo urbano, não, com características modelares, que resultou nesse aglomerado, hoje conhecido por Paranapiacaba, por Vila de Paranapiacaba. Porém, naquela ocasião, isso tudo era conhecido como Alto da Serra. O que mais chamava a atenção nessa localidade, né, eram exatamente as construções. Eram todas feitas em madeira, levantadas naturalmente do resto do chão, 1 metro, 1,5 metro, né, em construções com fundações de pedra. As casas são tudo parede dupla e tudo pinho de riga. Pinho virgem, mesmo que durou até hoje. Ó. São 100 anos e as casas só foi deteriorada agora pelo abandono, né? Havia também no plano social toda uma estrutura, né, favorecido por essa companhia, São Paulo Railway Company, a companhia ferroviária que explorou todo o sistema ferroviário, né, numa concessão que durou 90 anos, onde o ferroviário tinha a sua habitação, tinha todo o seu conforto, tinha toda a sua segurança, tinha uma vida feliz aqui. Viemos porque meu padrasto foi contratado por uma empresa construtora para ser o responsável pelas construções dos altos fornos da Cosipa. Só que a minha mãe passou de trem para ir para Santos, que nosso destino seria Santos. Houve um problema na serra e ela ficou 2 horas e meia em Paranapiacaba, tempo suficiente para conhecer a vila e se apaixonar por ela. Havia todo um sistema de infraestrutura, drenagem de águas pluviais, né, águas servidas, toda ela realizada por gravidade, né, favorecida pela topografia. Essa água era toda captada da serra, né, a céu aberto. Então, no plano habitacional, né, vamos destacar aquele que se tornou um referencial, um símbolo dentro da localização da vila, né? Ele é aquele que se situa no ponto mais alto, né? É o castelo, designado castelo hoje, né? E na época ela serviu de residência então para o funcionário mais graduado da companhia, o engenheiro-chefe, né? Que naturalmente morava na vila, juntamente com todos os outros funcionários. Porque desse ponto você observa em 360 graus toda a cidade, você vislumbra toda a cidade. Então, nesse ponto, qualquer que fosse um movimento qualquer que houvesse, o engenheiro-chefe era o primeiro a saber. Aí já passou para casa de chefes. Chefe de setor, encarregado, chefe, tudo era uma casa melhor. Casa geminada, na verdade, é a metade de uma casa, né? Mas aos olhos de quem observa por fora é uma casa grande,
né? Então dá essa coisa, um pouco de status, né? De você ter uma casa maior, mas no entanto ela é geminada, né? E ao mesmo tempo ela é compartilhada por um outro, quer dizer, é uma situação de você vigiar o outro, né? E pro solteiro, nós tínhamos aqui uma base mais ou menos de eu calculo uns 8 barracão. Tinha uns 8 barracão, cada barracão cabia mais ou menos uma base de 30, 35 pessoas. Existia casa para os casados morar, e conforme a classificação das pessoas, o grau que a pessoa tinha, era uma casa melhor que a outra, né? Quer dizer, não é dizer que a do empregado braçal aí era ruim, era uma casa boa para viver. Muito boa. Então aquele que estava lá na outra máquina fixa, vinha subindo. Passava de categoria, vinha para este patamar, este vinha para este vinha para este, a gente vinha mudando de casa. De acordo com os membros da família, ele dava a casa. Com 2 cômodos, 3 cômodos, dependendo da família. Eu quando entrei na ferrovia, tinha 14 anos. A primeira coisa que eu fui marcar meu nome no livro, foi pedido uma casa. Para quando eu casasse, ele me dá uma casa. Quer dizer, enquanto a pessoa não casava, ia passando os outros na frente. Mas o seu nome estava lá. Aí quando chegaram uns 3, 4 meses antes de você casar, você pede, olha, eu vou casar tal dia, assim, 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 pode ser uma casa? Então eles vão fazer toda a força para te dar uma casa para você. Para as pessoas subirem de cargo, elas também mudavam de casa e antes de mudarem eles faziam uma vistoria na casa para ver se realmente tinham cuidado. Se tivesse cuidado, subia de cargo e mudava de casa, senão podia até ser mandado embora da empresa. O inglês, ele já procurou fazer uma estação aqui, já de acordo com as características de Londres. Porque vocês veem aqui, ó, tem um Big Ben. Bem no meio da estação, aquele relógio lá. É o Big Ben nosso aqui. Agora mudou pro outro lado de lá, ele não trabalha mais. Até o relógio estranhou. Estranhou, porque lá era meio-dia, 2 horas e batia as pancadas todinhas certinha. Você podia olhar no relógio que era bater e valer. Você chegar aqui num dia que nem hoje, aqui onde eu estou gravando, e você olhar e você ver Big Ben, você pensa que está dentro de Londres. Por causa do quê? Por causa da neblina. Por causa do nevoeiro, da neblina, tudo. Então, ele procurou fazer as coisas de acordo com lá. Da cama a gente já escutava, né, a batida do relógio, do Big Ben aí, viu? Essa estação era uma coisa mais linda, essa estação. Tinha aquele bar muito bem montado na estação, né? Todo mundo descia para tomar café, comer um lanchinho, comprar um chocolate, né? Tinha aquelas mocinhas que trabalhavam tudo nos balcões, muito bonitinhas, muito bem arrumadinhas, né? Com aquelas roupas muito engomadinhas. A estação era essa aqui. Essa estação aqui é uma estação que tinha telefônica, tinha bar, tinha sorveteria. E essa estação aqui era o divertimento do povo de Paranapiacaba, dos rapaziada tudo solteira. A neblina não atrapalhava, não. Nem o frio, não atrapalhava nada. Não é a neblina que deixava a gente dentro de casa, não, porque tinha baile e estava todo mundo lá. Tinha festa, todo mundo lá. Domingo era imperdoável o footing na estação. Era o vai e vem. Mulher por dentro e homem por fora. Rodar, né? Rodava. Quando a amada arranjava uma namorada, a mulher saía
do trecho dela e passava pro trecho do homem. Então a estação era a mesma coisa, era o vai e vem dentro dessa estação aí. Ali começava um namoro, ali o rapaz pedia para acompanhar até o cinema, iam juntos para o cinema. E assim começaram muitos namoros e muitos casamentos. Você chegava aqui na estação, encostava aí, vinha as furonas, a gente encostava, ia conversando, ia pro jardim. Tinha jardim também. Tinha jardim. Só que agora acabou tudo. De ver aquela estação que nós tínhamos aqui, ver essa daqui, para mim puseram fogo. O interesse para assumir as papeladas que tinha mais a conta. Então eu acho que alguém, funcionário mesmo, funcionários, puseram fogo na estação, pegou fogo rapidinho. Que tudo a estação era tudo pino de riga. Pino de riga. Deu dó de ver. A gente podia falar que realmente era uma vila super adiantada. O clima de Paranapiacaba, a amizade, a convivência, né? Porque aqui tinha tudo, aqui não faltava nada. Desde a educação que nós aprendemos com eles, né? O cinema, a diversão, lazer de tudo que era tipo. E depois tinha baile lá na União Lira, né? Aqueles bailes muito gostosos, aquelas matinés muito gostosas, sabe? Eles traziam uma orquestra. Era tudo muito bom. E a gente tinha matinê também, para nossa conta, né? Lá. Era uma vidinha muito boa dos jovens, viu? Todo mês a gente tinha passe para fazer compras sem pagar. Passagem para ir para Santos com abatimento. Tinha 2 cooperativas para vender de tudo, aparelhos domésticos, elétricos, tudo. Assistência médica, médico, enfermeiro, tinha as ambulâncias ferroviárias, os melhores hospitais de São Paulo, a estrada de ferro, saúde de primeiro mundo, velho. Os ingleses davam tudo esse conforto. Não ensinava inglês, ensinava o primário. A professora vinha, o professor vinha lecionar aqui, tinha um passe de primeira classe, né? Valia no Cometa, que era um trem de luxo, aqui era. Eles gostavam do brasileiro, né? Eles gostavam, porque se eles não gostassem, eles não tinham tanta consideração com os empregados como eles tinham. Além de todas essas mordomias que a gente tinha, uma casa enorme não pagava luz, não pagava água. Se encerava a casa, descontava 2 cruzeiros em cada cômodo. Dava o trem escolar, né? Não cobrava nada também, é tudo grátis. Né? Escola, nós tínhamos escola, um grupo escolar muito bem arrumado. Era um lugar calmo. A minha mãe, quando ela saía de casa, que às vezes ela ia tomar conta de uma filha que tinha tido nenê, ela só ficava 7, 8 dias na casa dessa filha. A porta dela ficava fechada, com barbante. Tinha um prego, puxava a porta e enrolava naquele barbante. Ninguém mexia, ninguém se atrevia. Era uma paz mesmo, viu? Era paz. Que aqui era 6 meses de calor e praticamente 6 meses de frio. Para secar roupa tinha que forrar o forno, fogão e secar. Quando ele vinha sempre almoçar, às vezes eu ia levar, às vezes ele vinha almoçar em casa, aí ele levava. Eu falei, olha, tá, a roupa das crianças tá tudo aí, as fraldas, não tenho mais roupa para pôr neles. Aí ele levava para secar nas máquinas fixas. Foi um lugar ótimo, viu? Foi muito bom, apesar da gente morar na serra, que tinha linha, passava em frente às casas, né? Os trens, tudo em frente às casas. E a gente tinha cuidado com os filhos, tudo cercadinho, para que eles não fossem na beirada da linha, né? E a gente criava os filhos ali sem maldade nenhuma, eles eram obedientes também, obedeciam a gente, né? E assim a gente foi indo, até a gente chegar onde chegamos, né? E assim foi a vida da gente. E morei do primeiro patamar até o 5º. Vim morando. Esse patamar é uma casa isolada, né?
Tudo isolado. Se precisar de uma urgência de um médico, nós temos que depender da viagem que sobe. Se não tiver parado, tem que subir a pé. Que nem minha mulher. Eu morava no 3º patamar, ela correu 4 horas da manhã com a minha filha no colo, ela, para vir até aqui. Antigamente dependia muito do ser humano. Qualquer falha provocava acidente. No meu tempo foi pouco acidente. Mas antigamente tinha, antes de eu entrar, teve vários. Tinha o cometa, né? E o cometa é um trem muito rápido. Quando a gente espera, ele já está em cima. Então havia muitos acidentes aqui, demais. Pode meio o cometa estava matando os operários. Então fui atravessar dentro do túnel para examinar a máquina de descida, né? Que tem que examinar. Se engatou no cabo bem, se não engatou. Então no que eu pisei no meio da linha, o trem de passageiro veio dentro do túnel e pegou, me deu uma batida nas costas e me jogou na linha, na frente. Então me joguei o corpo para fora, mas não sabia que tinha cortado a perna. Quando eu fui levantar aqui não tinha perna, tinha só um. Eu achava mais bom aqui a funicular do que a Itachi. Porque a funicular, o senhor está trabalhando direto. Eu vou explicar para o senhor lá, para o senhor ver. Tem que trabalhar. É 12 horas. 12 horas. Tem que lampar, meu. O Locobreak é um sistema antigo, é gostoso pelo pessoal. Cabo de aço, máquina fixa, mas aqui agora o sistema é bem melhor. Ele trabalhava muito cheio de óleo, graxa, se molhava muito no tempo no Locobreak. Limpador da máquina fixa de Paranapiacaba, máquina fixa. Aí foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Ali era pior, acho que era pior que o inferno, viu? Aqui começou a fazer a ferrovia, fizeram as casas e o povo que não tinha acesso à ferrovia começou a construir um barraquinho fora do setor da ferrovia. É onde se tornou a parte alta de Paranapiacaba. Concluiu aqueles anos de trabalho que tinha direito à aposentadoria, então eles chamavam no escritório e diziam, olha, chegou o tempo do senhor se aposentar. Então o senhor tem 3 meses para acomodar a sua família. Durante 30 anos, né, o sujeito mora aqui, né, tem uma vida feliz. Ele não quer mais sair daqui, né, mas, no entanto, ele deixou um filho ferroviário. Né, o filho constitui sua família, a casa fica pequena. E aquele sujeito ex-ferroviário, ele permanece por aqui, né, e vai fazer o quê? Ele se transfere para a parte alta da cidade, que é a parte civil, a parte que fica fora do controle da ferrovia, né, e nesse ponto ele faz construir a sua edificação. Ele faz uma arquitetura que lembra um pouco colonial, né? Colonial português, né? Pelas características de uso de alguns materiais, né? O pé direito alto, né? A presença de balcões, rótulas, presença de janelas altas. Ele faz uso da parte de cima, né? E a parte de baixo fica como uma área de serviço, né? E posteriormente isso é usado para fins comerciais, né? Paranapiacaba ela se caracteriza toda por uma cor ferruginosa, né? Uma cor bastante puxado para um terracota, ocre, né? São cores da ferrovia, né? E já na parte alta, então, a presença significativa de cores, né? Cores alegres, cores que remontam realmente um urbano brasileiro qualquer, né? Aqui em cima, a parte alta não tinha luz. Tinha um cinema aqui, era a Flor da Serra. E a parte baixa era a Lira, né? Então, a estrada cedia. Veja bem, eles eram bacanas. Cedia,
energia elétrica para o cinema. Eu fazia marmita e meu filho, o maior, ia levar. Quando eu não podia, eu ia. Quando o menino ia levar, eu fazia marmita e ele vai levar para o seu pai. Ele ia levar. Roupa, eu ia lá, levava, deixava lá tudo arrumadinho, limpava a casa. Só não queria morar lá embaixo. Que aqui, a parte alta, nós pagamos imposto. E a parte baixa não paga imposto. E eles têm tudo lá. E nós não tem nada aqui. Não sei, eu toda a vida eu gostei muito de morar aqui na parte alta. Sabe? Eu nunca gostei. Eu ia mais era passear. Os ingleses são os fundadores dessa vila aqui, né? E eles trouxeram o futebol de lá. Do convívio dessa gente nasceu um grande time de futebol que se chamava União Lira Serrano. E onde jogaram jogadores famosos. Eu tive a felicidade, me tornei profissional e eu amo essa terra aqui. Aqui eu tenho um orgulho muito grande. E me perdoa, eu fico emocionado. Rapaz, aqui o futebol era gostoso. Também foi pelos ingleses. Ele fundou aqui União Lira Serrano. O Galo da Neblina. Mas o inglês aqui, ele dá preferência para entrar na ferrovia, músico e jogador de futebol. Se você jogasse bola ou tocasse qualquer instrumento para entrar na banda, no dia seguinte você estava empregado. Tinha a Lira e tinha o Serrano. Aí então eles fizeram outra sede e puseram União Lira Serrano. Então aqui não existia um vestuário, né? Para poder o pessoal trocar de roupa. Então o que o inglês fez? Falou, não, nós não vamos fazer, mas nós vamos fazer uma coisa. Nós temos para dizer que é ferrovia, eles trouxeram um carro de passageiro, puxado por boi, pela rua, né? Eles iam pondo aquelas madeiras, o carro ia rodando na madeira e os boi puxando. E fizeram um vestuário do Serrano. Eu podia falar porque eu joguei futebol há muito tempo, né? E o pessoal que vinha de fora tinha grande dificuldade. Às vezes, quando a serração baixava, só nós enxergávamos a bola. A torcida não via jogador, não via bola, não via nada. O juiz precisava, para ver a bola, precisava correr junto, atrás da bola. Ele, só pelo barulho da bola, fazia no pé, pá, ele escutava, a bola está aqui. Era só um lá gritar gol, pronto, o juiz já marcava gol e acabou, e a gente ganhava. E o Serrano continuou, rapaz. Depois foi fracassando também, igual a Estrada de Ferro. E morreu junto. Morreram abraçados. Ela é mística, viu? É bem mística mesmo. Não é conversa fiada, é verdade mesmo, viu? Histórias de monstro, de fantasma, sabe? Tem bastante sim. Não, eu nunca vi falar. Esses anos todinho que eu tive aqui, nunca vi fantasma aqui de nada. Você sabia que essas casas aí, durante a noite, você escuta os fantasmas falando tudo em inglês? Eu já sei até falar inglês. Verdade, nunca fui aprender.
Eu já sei falar inglês de tanto que os fantasmas aí à noite conversam em inglês. Não, nunca vi nada de fantasma, não. Eu acho que o medroso vê tudo. Tem muito quando é noite de lua cheia, meu filho. Você não tá com medo, não? Assim, ó, quando é noite de lua cheia e desce essa neblina aqui, meu filho, haja fantasma à noite, viu? Vampiro, tem bastante vampiro. Eu não tenho medo. Pelo menos nunca aconteceu nada comigo, né? Pra eu ter medo. Já vim pra cá à noite sozinha, subi sozinha, nunca aconteceu nada. Então o medo ainda não chegou. É nada, tem nada. Tem não. Tem não. Tem não. Isso é lorota do pessoal que fala. Que tinha vampiro, tinha não sei o que lá. Tudo mentira. Não tem isso não. Tem a onça. Aquele fogo denso. Ah, meu filho, muita gente desaparece mesmo aqui na cidade, viu? Desaparece no meio dela e nunca mais volta. Eu adoro isso aqui. Parece filme de terror, cheio de gelo seco, fumacinha. Muito gostoso, eu gosto. Crimes? Crimes em Paraná? Não. Os crimes violentos que eu conheço, na realidade, tem sim crimes violentos. É o que os políticos fazem contra Paranapiacaba. Que essa destruição, isso é um crime violento que existe em Paranapiacaba. O dia que vocês quiserem fazer cachoeiras, Paranapiacaba tem 23 cachoeiras, 4 mirantes, 4 represas, 4 rios, 4 cavernas. Se vocês quiserem conhecer essas 23 cachoeiras, 4 rios, 4 represas, 4 cavernas, nós levamos gratuitamente, sem cobrar nada. Desde que as pessoas ajudem a gente na limpeza, na preservação. Mas é gostoso aqui, né? Primeiro, o clima, né? Você tem uma água boa aqui. Isso aí. Esses mananciais hoje estão abandonados também, né? Porque os ingleses aí cuidavam ali, ó. Tem os homens para rodar toda essa... Tá entendendo? Não deixava estranho entrar. Se ele entrasse pego, se fosse empregado, era punido, hein? Parná, mar, Apiac, ver e Caba, sítio. Então, Paranapiacaba significa local de onde se avista o mar. Olha, no começo eu vim só pra conhecer, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Mas eu comecei a vir sempre, eu peguei um amor tão grande por aqui que eu gosto de vir pra cá. Eu venho porque eu gosto daqui. Meu filho vinha descendo uma tardezinha aí viu ele pequenininho perdido lá, né? Acho que ele perdeu da mãe. Aí o moleque catou e trouxe, quando viu que era um filhote de ratão do banhado, aí eu criei, né? Ele vive solto, passeia comigo aqui na vila, fica no quintal, no fundo lá. Às vezes ele sai, vai pro rio, fica 2, 3 dias, depois volta. Um animal que é tão selvagem no mato, é brabo, ataca, né? E desse jeito ficar assim, mansinho, né? É difícil acontecer. Peraí, Cui, caba a boca pra eles verem o seu... Peraí, não chora, rapaz. Peraí. Que o quê, ó? Eu sou pentacampeão paulista, né? Campeão brasileiro, tenho participações no Mundial da Suíça em 97. E essa preparação é toda feita pra cá. Essa área aqui, atrás da gente, que é esse matagal todo aí, tem trilhas maravilhosas. A gente anda aí aproximadamente umas 3 horas só na trilha, não tem, você não vê nada. Turista! Eu sou turista, eu sou curitibano, acampo Paranapiacaba, em Paranapiacaba há 12 anos. É um lugar maravilhoso, sabe? É um ponto turístico maravilhoso, apesar do meu amigo estar sendo preso, que ele bebeu. Mas
Paranapiacaba é minha segunda casa. E ó, eu falo pra vocês, eu vou juntar uma grana, se Deus quiser eu vou comprar uma casa em Paranapiacaba, vou comprar um gurgel e nós vamos ficar aqui todo fim de semana. Amo vocês, sou filho de hippie, paz e amor. Falou? Falou, bom trabalho. Quem anda de moto gosta de vir pra cá, né? É uma região muito rochosa, montanhosa, muita trilha fechada. E o pessoal, o lugar que o pessoal gosta é esse aqui, essa região aqui. E tem um trecho aqui que a gente faz de jipe, que é uma coisa mais linda que tem, entendeu? A gente passa pela serra, tem atoleiro, é mais que as coisas que o jipeiro gosta. Aqui tem mais de 1000 pessoas, mas você não vê ninguém aqui. Tá tudo pra dentro do mato aí, nessas cachoeiras. Pra ser sincero, eu nunca passei pro lado de lá da cidade. É uma coisa incrível, mas eu não conheço o lado de lá da cidade. O turismo praticamente vai numa cidade para deixar dinheiro para a cidade crescer, né? Mas infelizmente aqui não é o contrário. Aqui eles vêm aqui, quando eles vêm já vem tudo abastecido, né? Tudo abastecido, pouca coisa eles gastam aqui, né? O turismo aqui não faz nada. Ah, é um agito total, um borrachudo pra tudo quanto é lado. Só vê a tranquilidade aqui é tanta que essa aqui é a cidade dormitório. O que eu costumo fazer à noite é ficar numa das esquinas que eu fico aí, com meus colegas, tudo reunido, na beira de uma fogueira. O agito aqui é você ir pra um barzinho aí, tomar uns golosinhos, depois volta pra casa, tem televisão, controle remoto. Pra mim é legal quando no final de semana eu pego minha mulher, a gente sai pra passear em trilhas, Taquário Sul. Tira o maior lazer. O povo de Paranapiacaba, não, é um povo ordeiro, tranquilo, sabe? O que eles querem é que eu quero. Que Paranapiacaba volte a ter vida. Eu acho que Paranapiacaba, o pessoal é um pessoal triste, sabe? Triste que nós não temos cultura aqui. Eu não tenho direito de ir a um teatro. Quando eu vi o teatro aí na rua, eu fiquei emocionada, eu não sabia que era aquilo. Não entende? É cultura que nós aqui não temos. É cultura que nós não temos. Bom, nós estamos numa região recoberta pela típica floresta pluvial tropical ou a Mata Atlântica brasileira. E nós estamos numa faixa altitudinal onde você tem a Mata Atlântica montana. Essa Mata Atlântica montana ela é muito rica em espécies vegetais e específicas desses ambientes alpinos. E o que ela enfrenta hoje em dia, principalmente, são os efeitos da poluição, oriundas do polo petroquímico de Cubatão, que fica logo embaixo, na Baixada, e dos polos petroquímicos de Mauá, que é Capuava, que também emite uma quantidade violenta de poluentes atmosféricos, né? E a própria proximidade da cidade. A preservação dessa faixa altitudinal aqui no topo da serra, né, é muito importante a nível de preservação de espécies endêmicas, espécies exclusivas de ambientes alpinos. Quer dizer, a Mata Atlântica em si já tem muito endemismo e essa área, pela particularidade dela climática, quer dizer, com a área das maiores precipitações do Brasil, acima de 3.500 a 4.000 milímetros de chuva por ano, quer dizer, proporciona um ambiente extremamente diferenciado do restante da Mata Atlântica. Então você tem aqui animais e plantas específicos desse ambiente. Essa talvez seja a área do Brasil com o maior número de estudos realizados na Mata Atlântica. Essa estação biológica está muito ligada à própria história da colonização do estado de São Paulo, né? Então, a presença da estrada de ferro da antiga São Paulo Railway Company proporcionou aos visitantes, aos naturalistas estrangeiros que visitavam o Brasil muito no século passado, quer dizer, deixarem de andar por lombo de burro, né, em expedições longas, demoradas, de difícil acesso às áreas, para ter um acesso extremamente fácil a partir do Porto de Santos, descendo aqui em cima na estação o Alto da Serra ou o Campo Grande. Então as coletas botânicas ou mesmo zoológicas nessa região já começaram desde o século passado, antes mesmo da existência da própria estação biológica. Dentre os muitos visitantes que estiveram aqui na reserva, né, nós podemos destacar a inglesa Margaret Mee. A Margaret Mee era uma artista plástica que se propôs a vir ao Brasil na década de 50 para ilustrar um pouco das espécies da Mata Atlântica brasileira.
Depois dessa passagem pelo estado de São Paulo, ela foi descoberta por Roberto Bulemax. Passou a viajar pelo Brasil inteiro, ilustrando plantas brasileiras, né? Quer dizer, sem dúvida nenhuma, os ingleses e a São Paulo Railway Company têm uma importância muito grande na criação dessa primeira unidade de conservação do Brasil. Com perdão das pessoas que aqui estão habitando, porque elas não têm culpa do que aconteceu, tá? Eu vejo Paranapiacaba uma cidade, uma vila deserta. Que o governo brasileiro devia ter vergonha do que aconteceu na passagem de uma administração 100% correta e honesta, e eles pegaram isso de mão beijada, né, funcionando 100%, e levar à decadência que hoje eu, filho de Paranapiacaba, tenho toda essa revolta dentro de mim. Viver aqui é gostoso, para quem está aposentado. Para quem vive do dinheiro aqui, está ruim, a situação está ruim. Eu não faço nada, só bebo. Isso aí é muito difícil para nós aqui, porque quem tem aqui é um poder aquisitivo muito fraco. Agora, totalmente, a população toda está desempregada. E a vida é assim, eu venho aqui 7h30, buscar meu pão, tenho que tomar umas 5 cachaças para levar o pão de volta para casa. Aí continuo. É um pouco triste, né, de ver a situação aí. Porque a gente dedicou a vida inteira na ferrovia, agora de repente a gente vê tanta tristeza aí. Abandonado. E coisas boas estão abandonadas. Coisas boas, porque, por exemplo, um carro, quando vence um tempo de uso, ele é sucata, ele vai para o desmanche. Mas uma locomotiva não. Ela tem vida eterna, é só conservar. São 8 só. Agora eu vou sair aqui, ver a serração nossa aí como é que tá. E vamos bebendo. Coisa gostosa de ruim de boa, viu? Hoje, infelizmente, nós vivemos só do passado. Não é mais nada. E hoje nós estamos vivendo um momento único, que a vila deixa de ser uma vila operária, uma vila ferroviária. Tem poucos ferroviários. De 96 para cá reduziu muito o número, então acho que a característica de vila de ferroviários, ela hoje em dia não existe tão marcada como existia antes, pelas mudanças na estrutura da rede que privatizou, então não são tantos funcionários, ainda existem, mas são poucos, assim. Então é uma vila que, assim, são pessoas que vieram da região, ocuparam as casas e moram aqui, tem muita gente que não trabalha, muita gente desempregada.
porque a ferrovia se programou para privatizar os trilhos, mas não se preocupou com o seu patrimônio, que era tão importante quanto os trilhos. E como as pessoas aqui têm uma coisa muito séria também, que já vem isso desde o século passado. As pessoas vinham para casa e elas não se sentiam donas. Por quê? Porque se morressem, se aposentassem, ou se ficassem doentes, ou fossem mandadas embora, elas tinham 60 dias para se ocupar o imóvel. Acho que uma parcela delas tem muita consciência. Assim. Eu tenho a impressão que o patrimônio histórico é uma coisa que a ideia está mais forte, né, nas pessoas do que o patrimônio ambiental. Em 87 foi tombado como patrimônio histórico, tá? Mas não houve manutenção dos imóveis neste período. Já houve alguns incêndios, já perdemos vários já monumentos tombados por conta disso, né? E qualquer dia vai acontecer um grande fogaréu em Paranapiacaba se algo não for feito. Teve agora a festa dos ferroviários, eu coloquei a bandeira inglesa, porque eles também merecem, porque foi eles que fizeram para nós Paranapiacaba. Se eu estou em Paranapiacaba, eu devo aos ingleses. Porque se não fosse eles, que não tivesse a primeira ferrovia, eu não estaria aqui. Isso foi uma pequena homenagem que eu fiz para eles. Tá ouvindo? Tá bom? Eles eram muito atenciosos, viu? Muito bom para mim. Nossa, parecia que eu era da família. Né? Até choraram quando eu saí de lá. Choraram. Queria que eu saísse, que eles que já estavam acostumados com o meu tempero, né? Olha, tinha bem uns 10 engenheiros, com todas as suas famílias, as suas esposas, as suas filhas, os seus filhos. A gente não via muito eles, não. Quem via eles, quem trabalhava junto com ele lá, no escritório, os que marcavam ele, os encarregados das obras, de tudo. Na Lira Nova foi construído um local que a gente podia chamar de camarote, onde eles se alojavam. E dificilmente a gente via eles naquele lugar, porque eles eram pessoas que gostavam de se misturar com o povo de Paranapiacaba. Eles não faziam muita amizade com o povo, eles tinham assim as suas amizades. Eles tinham as suas amizades, as suas relações com pessoas da amizade deles, família deles, né? O dinheiro? Até hoje estou naquela miséria. Era para ganhar pouco, eu ganhava um cruzeiro por 10 tostões por hora. O inglês, ele preservava muito a família. Entende? Aqui nós era tudo uma família só. Não tinha quem não conhecesse um outro. Não havia maldade, não havia... Era uma família. Como vive uma família dentro de casa, até melhor. Hoje eu tenho meu vizinho aí, meu vizinho, eu não sei, ele tá morrendo lá, tô pensando que ele tá dando uma festa. Eu vejo tudo que eu deixei, né? Aqueles lugares bonitos, aquelas plantas que a gente vê no mato, aquelas aleluia, aquelas quaresma. Era maravilhoso, né? E eu vejo tudo isso quando eu lavo, me vem todo na memória. Eu me sinto em Paranapiacaba como se eu morasse num quadro, sabe? No museu. Eu moro no museu. O brasileiro foi indo, tá entendendo? Aquela administração ainda brasileira, mas era regida, ainda tinha aquele regime do inglês. Eles foram conservando, né? Conservadores. O patrimônio, que era histórico, eles foram também, né? Conservando. Ela é muito importante. A minha preocupação é passar esse patrimônio para as próximas gerações. Foi saindo aquele pessoal, foi, né?
mesclando, e foi indo, e parece que o povo vinha sem aquela apetidão, como eles tanto falavam, né? E foi deteriorando, até que chegou esse ponto que as ferrovias, infelizmente, no Brasil... Paranapiacaba é viável, ela tem que ser redestinada, ela não pode ser mais uma vila ferroviária, mas ela tem um potencial enorme para o turismo, para as artes. A gente veio hoje para mostrar isso para as crianças porque não tinham visto isso ainda, né? Mas eu acho que se a gente espera 5 anos a mais, então nem precisa vir mais para cá, porque não se vê mais nada aqui. Paranapiacaba não é um lugar fácil de se morar. A gente tem muitas dificuldades. Mas Paranapiacaba, eu costumo dizer que Paranapiacaba é mágica, né? Ela envolve a gente de uma forma que a gente não tem muita vontade de sair daqui. Paranapiacaba é o tipo de lugar que todos os artistas gostariam assim de frequentar, sabe? É uma cidade assim que tem todos os atributos, né? Ela parece uma cidade europeia, sabe? Ela parece uma cidade antiga. É uma cidade que tem mistério, né? Já foi usada como cenário para grandes filmes. Agora, é exatamente o lugar que a gente gostaria de poder passar o tempo e, por outro lado, é um lugar que precisa de mais estrutura para a gente conseguir, sabe? A gente precisa de ter um certo cuidado para a gente conseguir preservar essa cidade. Uma cidade que necessita urgentemente de preservação e muito carinho de toda a população. É triste, viu? Da gente ir lá. Ainda falei para o meu filho que eu não quero morrer antes de ir lá mais uma vez. Paranapiacaba, para mim, é uma cidade que eu estimo muito, dou muito valor. Foi que eu vim de lá com criança e estou até hoje. Que essa idade, vai 70 anos, estou aqui, nunca saí para lugar nenhum. Então, e nem tenho vontade de sair. Eu quero, enquanto eu viver, eu quero ficar aqui. Eu disse que não sobrou nada. Sobrou um montão de ferro velho jogado pelas estradas, que é o retrato do governo brasileiro. O futuro das pessoas de Paranapiacaba vai ser o meu, parado no tempo, tá? Se as autoridades não perceberem esse crime que eles estão fazendo contra a Paranapiacaba, aí sim, viu? Aí sim, eles vão ficar como eu, sem perspectiva nenhuma, sabe? Só ficar sonhando e ficar cantando aquele samba, sonho meu, sabe? E mais nada. Então eu adoro esse lugar. Até hoje não quero mudar daqui para lugar nenhum. Adoro esse lugar, para mim é tudo. Com tudo o jeito que ele tá, mas eu ainda amo esse lugar. black sobe, o louco black desce. O louco black vai, o louco black vem. Mas tem vez que ele desce e não sobe, tem vez que ele desce e não sobe. Mas quando não atrasa ele vai e vem, quando não atrasa ele vai e vem. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O louco black vai, o louco black vem. Levando e trazendo cargas preciosas. O black vai, o louco black vem. Pela Serra do Mar eu vou a Santos me banhar. Na frente do louco black devagar eu chego lá.